Que nome bem ruim de palestra, né? Vocês vão ter que me desculpar que eu moro no sul, né? Assim como o Jean. Fazia uns 10 dias que eu não via sol. E muita chuva, e peguei um gripão mas pelo menos estou com um pouco de voz para começar aqui hoje. E eu tenho essa mania de inventar nomes bonitos para palestra, mas acaba ficando isso aí, futuro do subjuntivo. Então, por que eu inventei esse nome assim? Estava pensando, o Reinaldo pediu para falar sobre S6, sobre o futuro do JavaScript. Não sei por que eu fiz essa associação do JavaScript com a língua portuguesa. Na verdade eu sei, no próximo slide tem. Mas eu fiquei pensando, né, sobre o futuro do JavaScript e tal. E fiquei pensando, JavaScript tem uma curva de aprendizado muito fácil, assim, é fácil aprender JavaScript. A gente começa a fazer JavaScript muito cedo. E a minha primeira experiência com programação foi com JavaScript, né? Então imagina, 10 anos atrás, a primeira experiência que eu tive já foi com JavaScript. E é realmente muito fácil. A nossa linguagem, o português, ela é o contrário, para quem não é nativo, é muito difícil aprender português. Agora no Brasil JS a gente estava num bar lá, o Julian Duque, e o Daniel Filho falou isso assim, e o Julian Duque achou bem interessante que o português é mais difícil até do que Java, né? Então por isso que eu fiz essa analogia aí do português, porque para mim então o JavaScript é como se fosse inglês. O inglês é mais fácil de aprender. E eu sou autodidata de inglês, assim. Eu me viro bem, assim. Se eu for para fora, eu falo bem, tiver que falar aqui em inglês com alguém, eu falo bem, mas eu sou autodidata. Muito por música e por internet e tal. Mas com certeza eu falo muita coisa errada, né? E a mesma coisa com JavaScript, né? É muito fácil de aprender, tu faz muita coisa errada, assim como PHP também, né? É uma linguagem muito dinâmica, permite que a gente faça um monte de coisa, a gente consegue fazer, mas muitas vezes a gente faz errado, né? Bom, o JavaScript é fácil de aprender, então, mas pensando nos dias de hoje, o JavaScript é complicado, assim. Na verdade, essa stack front-end assim, se tornou complicada, né? Então, a gente participa aí de eventos há anos e tal, e toda semana, sei lá, tem alguma coisa nova. E está ficando cada vez mais difícil, né? E não é pela complexidade na sintaxe do JavaScript, sim na plataforma em si, né? Na plataforma front-end. E uma coisa interessante é que o Linus Torvalds, para quem não sabe, que é o criador do Linux, disse uma vez, não sei se foi só ele que disse, mas eu vi ele dizendo isso numa entrevista, que é para te tornar bom em alguma coisa, tu tem que te focar 10 anos naquela coisa. 10 anos. Eu trabalho há 10 anos com JavaScript. E o Linus é um mentiroso, né? Porque, cara, eu não me sinto que eu sou o master em JavaScript. Não, todo dia eu aprendo alguma coisa. Fazendo essa palestra, aprendi muita coisa, estudando ES6, muita coisa. Então, a linguagem tem constante evolução e a gente vai constantemente aprendendo, né? Eu vinha no avião tossindo, assim, as pessoas me olhavam com uma cara. Enfim, esse é nossa realidade hoje. Tá? Fiquei pensando em alguma imagem, essa foi a melhor que eu encontrei. Assim. Hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas e tal, e a gente está ali no meio. Né? E mesmo eu que estou aí há 10 anos trabalhando com isso, conheço N ferramentas, sempre tem ferramenta nova, e quando algum cara mais novo chega para mim, cara que está começando a aprender agora, ainda é difícil, assim, eu não sei dar o caminho das pedras, porque é muita coisa, a evolução é muito constante. Né? E, bom, na minha época e de muitos aqui, era para te aprender, tu abria o código-fonte, né? Entrava no, sei lá, no Terra, onde eu trabalhava, ou qualquer outro site, via o código, e era realmente assim. Eu lembro nitidamente de eu fazendo isso, entrando nos sites e vendo como é que foi feito, né? Hoje já não é assim, né? Vamos ver como é que o Google funciona. Não, né? Código-fonte do Google.
tem como, né? Não sei se pode falar palavrão aqui no evento da WebR, mas essa foi a frase que eu melhor achei para definir. Assim, JavaScript é foda mesmo. E tem um lado bom e tem um lado ruim disso, né? Então, é uma linguagem que é, como eu falei antes, é extremamente dinâmica e de fácil aprendizado, né? Assim como PHP. Mas parar para pensar na evolução da linguagem, os caras que evoluem a especificação e tal, eles têm que manter compatibilidade com o que já tem, né? Isso é extremamente difícil. Então, às vezes a gente se pergunta, por que demorou tanto tempo para sair uma nova versão? O que acontece com o JavaScript? Por que o JavaScript é diferente? Muita gente não entende. Lá no Terra eu brigava, inclusive, com o meu chefe lá na época, porque ele tem um background totalmente back-end e ele não por acaso ele ficou coordenando uma equipe que tinha front-end. E eu saí do Terra e o cara ainda acredita que JavaScript é igual a todas as outras linguagens, que ele vai conseguir aplicar o paradigma que ele aprendeu em C ou em Python, seja lá o que ele vai conseguir aplicar. Ou seja, eu falhei lá no Terra, o cara continua achando isso, né? Mas realmente é difícil de explicar e o JavaScript tem essa peculiaridade, né? E não só a linguagem em si, né? Se for pensar nas APIs, que daí entra a parte da W3C, né? A especificação de novas APIs de browser, é muito complicado. E a gente não pode quebrar a web, né? E aqui tem uma frase do Brandon que eu gosto muito, que ele diz, ninguém vai conseguir quebrar a web, tá? A gente não vai apagar, para criar uma nova tecnologia, não é, vamos criar uma solução que resolva o problema da web. Eu não acho que a web tem um problema. Tem gente ainda hoje que continua tentando, não, vamos criar uma solução do zero, vamos fazer o Silverlight. Não vai funcionar, vamos fazer o Flex. Não vai funcionar. Todas essas soluções falharam e as novas soluções vão falhar. Não é assim que funciona na nossa área. E essa frase do Brandon é perfeita e ele diz que vão falhar e é o que aconteceu, né? E vai continuar acontecendo. Dart também. Aí tem um caso interessante aqui. Esse método tem na nova especificação de JavaScript, na S6. O nome dele seria contains. Toda string teria esse método. Estava na especificação. Pronto já. Vai sair isso aqui. Acontece que algum desenvolvedor descobriu, né, se lembrou, enfim, que o framework, a biblioteca MoTools, alterava o prototype e colocava um método contains, né? Essa biblioteca já tem, sei lá, 10 anos talvez o MoTools tenha, né? E o MoTools tem esse método, contains. Como é que a linguagem vai implementar o método contains? O que iria acontecer? Se fosse em algum outro mundo, que não o mundo da web, a linguagem teria esse método e que se dane o MoTools, né? Mas não, se a linguagem implementasse esse método, não era só o MoTools que ia quebrar, tu ia quebrar, sei lá, milhares, sei lá quantos sites ia quebrar no mundo que ainda tem o MoTools, né? Então, esse é um dos exemplos de complexidade que tem ao evoluir uma linguagem, né? E aqui tem um case interessante que aconteceu comigo, lá no Terra. Acho que é uns 3 anos atrás, ou 4, não sei. Uma demanda muito simples. Precisamos criar uma biblioteca para tratar requisições. Não ia usar nenhum framework. Uma biblioteca para requisições. Tarefa simples, né? Aí eu fiquei pensando, bom, como que eu vou fazer isso? Vou criar aqui uma bibliotecazinha de Ajax, vou fazer isso, aquilo, tinha que resolver o problema de cross-domain. Genial. A minha ideia na época foi, bom, vou criar essa biblioteca, ela tinha que estar no escopo global para todo mundo poder usar. Dei o nome dela de request. Nenhum problema, né? Window.request, todo mundo poderia usar esse método, fazia requisições, funcionava que era uma beleza. O que aconteceu alguns anos depois? Uma API de browser, né, que vem junto com a FAT, que eu vou mostrar depois, mas ela tem dois objetos no escopo global, um request e um response, né? O Chrome já suporta isso, o Firefox também, isso é uma especificação da W3C. O que aconteceu com a biblioteca?
né? Então vejo a complexidade também chega lá na ponta, no cara que está desenvolvendo. Um cara burro que estava desenvolvendo, né? Foi criar a biblioteca com esse nome tão simples, né? Então precisava, eu sou péssimo para criar nomes, vocês já viram pelo título da palestra, né? Bom, tive que resolver o problema, né? ExoSequest. Então aqui tem, voltando para o mundo de S6, tem um tweet do Angus, que isso é realidade pura, assim. 2 anos depois do lançamento da S5, muitos dos desenvolvedores, incluindo eu, incluindo a grande maioria de vocês, ainda não sabem de todas as funcionalidades de S5. Eu não sei, nem as de S6. É muito grande a especificação. Mas a adoção do S6 é muito boa. Todo mundo quer usar S6, todo mundo desenvolvendo já com S6, frameworks adotando S6. Então isso está bem legal. E eu já passo para o slide do suporte. Como que está o suporte hoje? Eu já venho falando sobre S6 faz tempo. E eu vejo que esse gráfico está mudando muito rápido, assim. Então, por exemplo, agora, nesse slide que eu fiz agora, esse gráfico que eu fiz essa semana e semana passada, para trazer para cá, o Edge já entra ali, né? Então ele já está aí com 68% de features de S6 já implementados no Edge, né? E isso é legal porque, claro, pegou a cultura da Microsoft e mudou. Então a gente tem, eu já vi, por exemplo, a minha namorada atualizou para o Windows 10, já tem o Edge e ela já estava usando o Edge, né? E aí que eu pensei, bom, se chegou nela já o Edge, então quer dizer que chegou na grande maioria das pessoas que têm um computador um pouco melhor e que vão ter o Windows 10, né? Enfim, Firefox ali 71%, vários outros com bastante suporte, botei o Babel na lista ali, que é o Transpiler. Mas o que mais chama atenção aqui, eu vou falar mais no final da palestra, é o Node, 53%. Tá quase 60% já, está até meio desatualizado aqui. iOS eu não vou nem comentar. Não sei porque que eu usei a mão, tá aqui o controle. Então vamos... Eu não sou que nem o Sérgio ali, que é um excelente professor, né? Dá para ver do jeito que ele fala, né? Eu vou tentar agora falar sobre algumas coisas sobre S6. E para isso eu fiquei viajando numa matriz aí, numa tabela, de tentar nivelar, assim. Ignorem os nomes ali, né? De Júnior, Pleno e Sênior. Não concordo muito com esses nomes, mas é o que o mercado oferece, digamos assim. Então eu dividi features, né, de S6 baseado então nesses nesse perfil de desenvolvedor. Então um cara júnior, digamos que para ele o que vai ser mais fácil de aprender, assim, talvez seja o lance de block scope, né, que entra let, const, template strings, os novos métodos de string, de number, etc. Para um cara mais pleno, eu acho que então ele deveria saber módulos, classes e arrow functions. Talvez isso seja o que esse cara já sabe. E um cara que é sênior, então esse cara já vai estar mais ligado em promise, symbols, iterators, generators e async functions e outras coisas. O meu radinho está falhando de novo aqui. Acho que o problema sou eu, né? Bom, block scope. Tentar passar rápido para esses caras. Tá? Block scope a gente tem então o let, que basicamente ele define um escopo, né, onde ele for definido ali. Então, naquele bloco. Então aqui no console ele trabalha um pouco diferente, né, mas cada enter que tu dá no console ele cria um bloco dele. Então aqui ele criou essa variável conf, ali naquele escopo aquela variável existe. Fora do escopo ele já vai dar um erro, porque a variável já não existe lá. Quando eu criei a variável com let, ela passou a funcionar só naquele escopo. Oi. 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 Oi, oi, oi. Eu não. Alô? O problema sou eu mesmo, eu acho. Vou continuar falando assim. Entenderam aqui o let, né? Bem simples.
Ah, lembrei do exemplo agora. Isso, como o let funciona com bloco, se eu fizer um if aqui, eu estou criando um bloco. Então, se eu criar uma variável com let dentro desse bloco do if, o que vai acontecer? Essa variável ali, então, agora me uso. Essa variável só vai existir dentro daquele bloco, lá daquele escopo, daquele if, né? Isso é bem interessante e é um erro bem simples, assim, que quem está começando comete, né? Const. A gente também, agora, finalmente a gente tem constantes, então, em JavaScript. Const o nome da variável que tu quer, da constante que tu quer, né? Ela passa a ter aquele valor. Quando eu tento reatribuir uma constante, ele diz que esse identificador já existe. Eu não entendo porquê, mas se eu tentar fazer com let ou com var, ele simplesmente falha silenciosamente. Ele não acontece nada, mas o valor continua o valor que eu defini na constante. Eu não achei a referência de por que continua, que ele falha e não diz nada. Template strings é bem legal. Eu desisti dos radinhos. Com JavaScript, com uma string normal, até hoje a gente não consegue fazer uma quebra de linha. Agora, no S6, a gente tem essa crase que permite, então, que a gente tenha quebra de linha. Finalmente, a gente não precisa mais fazer concatenação, né, escapar e tal. É bem mais simples de fazer. Então, aqui um outro exemplo. Usando template strings, o que a gente pode fazer é interpolação. Então eu criei duas variáveis aqui, letName Jadson, conf_webbr. Usando a crase, então, eu consigo fazer uma interpolação dentro dessa string. Quer dizer que eu consigo colocar o meu texto que eu quero ali dentro, né? E usando o $chave, eu consigo acessar variáveis ali dentro mesmo dessa string, né? Então, se eu tiver array, se eu tiver objetos aninhados, eu consigo usar ali dentro. E isso nos resolve vários problemas. Também não tem concatenação, não precisa de uma biblioteca só para isso. Faz isso nativo no JavaScript. E vocês podem ver que eu estou usando o console do Chrome aqui, né? No Chrome já funciona, no Firefox já funciona, no Node já funciona. Aqui um método bem legal que a gente tem dentro de string agora, que é o repeat. Eu peguei um código clássico que existe aí na internet, e transformei ele usando template strings. Então aqui eu peguei o none, né? Transformo ele numa string, e agora, como ele é uma string, eu posso chamar o método repeat nele, né? Aí eu digo, bom, vou repetir 10 vezes esse cara, e vou botar um texto depois. Vou fazer uma interpolação ali dentro também. Então eu vou escrever ali Batman. Como eu repeti aquilo ali, todo mundo sabe o que vai dar, né? A abertura do Batman. Não fui eu que inventei essa piada aí, é um negócio bem clássico já. Vira o Batman, né? Bom, o contains, aquele foi deprecado, né? Senão a gente ia quebrar a web. Então agora a gente tem o método string.includes. Ele basicamente verifica se existe a presença de um pedaço de uma string dentro de uma outra string, né? Então ali eu defino uma variável, que é o WebBR 2015, eu vejo, tem exclamação dentro nessa string? Tem. Tem 2015? Tem. Mas uma coisa interessante tem web? Tem, com W maiúsculo. Tem web com W minúsculo? Não, que é case sensitive, né? Star Swift é semelhante ao jeito que funciona a API. A diferença é que a gente vai testar se uma string começa ou não com um determinado pedaço de uma outra string, né? Mesma coisa, a gente chama o método, verifica se existe lá dentro, e também é case sensitive. E tem um outro parâmetro que eu esqueci de falar no outro método lá, que a gente passa um segundo parâmetro, que é onde a gente quer que comece a pesquisa. Então eu posso passar um número, que começa a pesquisar a partir do 5. Com isso a gente consegue fazer um monte de coisa. Aqui tem um slide que mostra todos os métodos disponíveis agora no S6 dentro do objeto math. Então, se tu é um programador hardcore aí, ou faz aplicações científicas e tal, a gente tem esse monte de método aí.
E esse slide aí é o melhor slide que eu já fiz na minha vida. Eu já fiz essa piada, acho que na JSConf, mas é verdade, esse slide eu guardo ele num quadro lá em casa. Que o Brandon Nike usou esse meu slide numa palestra dele, então virei a vida, assim, posso ir embora. Bom, Arrow Functions. Arrow Functions são bem simples, assim, são funções, só que agora a gente tem esse novo caractere aí, esse arrow, basicamente aquele param ali é o parâmetro que eu quero, depois da flechinha, então eu tenho o que eu vou retornar. Então nesse exemplo eu criei uma função, o nome dela é plus, quando eu chamo ela passando 5, ela vai, o 5 vira o parâmetro, depois da flechinha, parâmetro mais 1 é o que eu retorno, né? Simplesmente isso. Para funções pequenas, consigo fazer tudo numa linha. Esse é o single parameter. Se eu tiver n parâmetros, eu preciso só abrir e fechar parênteses e especificar o nome dos meus parâmetros, né? Então ali n1 e n2, depois da flechinha, o que eu quero retornar. Bem simples. Aqui sem parâmetro. Fica meio estranho, mas eu preciso abrir e fechar o parênteses quando eu não tenho parâmetro nenhum. Depois da flechinha, o que eu vou retornar? Ficaria estranho não ter o abre e fecha parênteses ali, porque senão ficaria um igual e depois um igual maior, né? E aqui com um body. Quer dizer, se a minha função ela realmente tem um corpo, né? Então eu preciso de uma maneira de definir isso, né? Então eu criei aqui uma função que é addSpeaker, especifica os parâmetros e eu identifico esse body com abre e fecha chaves, né? E ali dentro tu faz o que tu quiser. A diferença é que tu precisa retornar alguma coisa nesse cara, né? Precisa dizer para ele, não sabe o que ele tem que retornar. Aqui tem um erro clássico que todo mundo comete com JavaScript, que é perder a referência do this, né? Então ali eu tenho o método init e eu estou tentando chamar o método this.log. E ele está me dizendo que this.log is not a function, porque o this não existe dentro do escopo daquele setTimeout. Eu estava querendo que ele chamasse o log de cima, né? Então esse é um problema bem clássico, assim. Isso a gente já tem como resolver com o ES5, só que é totalmente bizarro. Eu preciso chamar o método bind, preciso, né, botar entre parênteses e passar o this para ele, então fica bem estranho, mas funciona. Mas com S6 a gente pode só usar uma arrow function, que a arrow function já resolve esse problema, fazendo sempre o bind do this. A gente não precisa criar aquela var that recebe this, né? Classes existem, então agora no JavaScript, apesar de muita gente não gostar, mas não gosta, não use. Simples. Precisa fazer um artigo de por que não usar classes no JavaScript. Não precisa. Só não use, então, continua, porque a linguagem não sofreu nenhuma alteração, né? Isso é um syntax sugar que se chama, ela simplesmente está ali. Então aqui tem um exemplo bem simples, uma classe animal, tem um construtor, tem um método ali. No construtor eu posso receber um parâmetro, enfim, chamo o método dela. Também classe já está funcionando no Chrome, no Firefox também, no Node também. Então aqui, let dog recebe um new animal, passa ali o nome do cachorro, Rabito. E esse cara agora vira um objeto e eu posso chamar o método breath desse cara. Isso já está funcionando agora. Chamar o método ali, Rabito is breathing. Também consigo fazer herança. Então aqui eu estou criando uma classe dog que estende aquela classe animal que eu acabei de criar. No construtor eu posso chamar o método super, né, para fazer a herança e defino o método e tal. Módulos. Módulos daria uma palestra inteira. Achei que tu já estava me mostrando o tempo, tem tanta coisa ainda. Módulos daria uma palestra inteira, porque é um assunto bem complexo. Eu até fiquei vendo a palestra do Sérgio antes, e na verdade o módulos não está pronto. Tá? O módulos está meio que pronto, assim, tá? Mas meio que pronto no back-end. Tá? Na especificação da linguagem está pronto. Aqui eu botei uns exemplos para vocês. Como criar um módulo? Bem simples, um módulo é um arquivo JavaScript. Tá? Eu só defino o que eu quero exportar desse módulo.
Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou exportando, se eu só tenho uma coisa que eu quero exportar, eu dou esse export default, né? E depois eu posso importar esse cara. É basicamente isso, é muito simples. O problema é que a gente não tem a maneira ainda hoje de fazer isso no browser, né? E aí o que o pessoal lá da TC39 decidiu? Não, nós não vamos pegar essa responsabilidade de fazer um módulo loader. Então a especificação do JavaScript de módulos é isso aqui, como que vai funcionar os módulos. Mas como que a gente vai fazer o carregamento desses módulos, vai ficar com o time da WattWG lá, da W3C, e esses caras é que estão elaborando isso. Claro, eu já vi que o mesmo cara que estava criando a especificação dentro do TC39 também está trabalhando junto. O problema é que a gente não tem isso pronto ainda. Essa era uma das features que eu mais gostaria, assim. Que hoje a gente ainda tem que fazer bundle, tem que usar um Browserify, um Webpack da vida e tal. Mas as coisas caminham juntas, assim. A palestra do Sérgio, ele mostrou, né? O lance de HTTP push e tal. Vai funcionar assim. Vai ter lá trocentos arquivos JavaScript, que são módulos, e tu simplesmente faz um import deles. Aqui tem um exemplo de eu importando um módulo dentro de um módulo, né? Isso aqui funciona de boa. E eu também posso ter exports nomeados, quer dizer que eu posso ter um export default, né? Tipo um jQuery, assim, se eu quiser transformar o jQuery num módulo. Exporto o default do jQuery, mas eu também posso fazer exports nomeados ali. Então, nesse caso aqui, o bar virou um export nomeado, quer dizer que eu posso fazer um import especificamente daquele cara lá. E aqui eu quero mostrar para vocês um estudo de caso sobre ES7 Async Functions. Isso não tem nenhum browser que suporta ainda hoje, mas isso com certeza vai entrar na especificação de ES7. E agora com o novo modelo de releases do JavaScript, no próximo ano a gente já vai ter ES7 funcionando. E ES7 já está no último estágio, lá, se eu não me engano, de aprovação, e esse cara vai existir. Eu fiz um estudo de caso, depois eu tenho o link no GitHub aqui para vocês olharem. Vou tentar passar rapidinho. A gente tinha o nosso velho amigo Ajax. Como é que a gente fazia com ele? Chama lá, faz uma requisição, no callback a gente faz alguma outra coisa. Se eu quero fazer uma outra requisição, faço a requisição, no callback outra coisa e assim por diante. Pensem que essa função Ajax é uma implementação minha que está rodando aí em algum lugar. Aí a gente tem promise, que todo mundo já deve estar usando promise, né? Eu não consigo mais fazer alguma coisa assíncrona que não use promise, né? Então aqui dá para dar uma promessificada naquela função de Ajax ali, só crio um wrapper em cima desse cara, e eu digo, bom, essa é a minha função de request ali, agora é uma promise. Quer dizer que eu posso usar ela daquela maneira lá embaixo. Que é simplesmente, eu faço um request para aquele cara, quando estiver pronto, eu faço o que eu quero fazer, né? Assim que funciona a promise. Aqui entra o lance da Fetch API, que não é ES6, é uma API de browser, né? Ela que ferrou lá com a minha vida na biblioteca request lá, porque ela usa lá o request, response e tal. Mas com essa biblioteca, aqui eu estou usando um polyfill do GitHub, né? Mas com essa nova API, eu faço um fetch, é parecido com o Ajax, mas ele tem várias diferenças e várias melhorias, né? Tem vários problemas, já também a galera já identificou. Por exemplo, fizeram uma nova biblioteca de request, mas não tem como cancelar uma requisição. Enfim, então aqui com esse cara eu já posso usar, ela já é baseada em promises, né? Então, funciona boa. Uma coisa que eu gosto muito no lance de promises é de fazer operações paralelas, né? Então eu tenho esse método all, que eu passo um array de promises, e quando todos esses aí resolverem, ele me devolve o que eu quero, né? Então isso aqui é muito, muito, muito útil. E às vezes a gente faz um código imenso e um promise pontual já teria resolvido esse cara. E eu preciso de uma tomada aqui, que o meu notebook está descarregando e não tem tomada aqui em cima, não achei. Só trouxe problemas hoje, né? Gripe, o radinho não funciona. O meu carregador tá ali, ó, tá ligado na tomada ali, ó. Bom, no S6 a gente já tem isso funcionando, que são os generators, que é um novo... Funcionou? Bom, vou continuar aqui. A gente tem generators, então, no S6, que basicamente a sintaxe dele é assim, ó. Parece que a gente está fazendo um código síncrono,
mas na verdade ele é assíncrono. Eu tenho essa palavra-chave que é yield, eu faço um yield da minha requisição, parece que eu estou fazendo uma coisa síncrona, mas na real ele está fazendo tudo assíncrono. É bem interessante. E o cara fenomenal que eu acho é esse async functions, que é muito parecido à sintaxe ali com generators, mas na real ele usa generators por debaixo dos panos, e eu tenho essa palavra-chave await. Então eu faço await do que eu quero, né, fazer uma requisição, esse cara vai ser assíncrono, mesmo que ele pareça síncrono. Então aqui é usando async functions com a Fetch API, e aqui operações paralelas com o async functions. Esse asterisco depois do await é só um alias lá para o promise.all. Então fica menor ainda. Eu consigo executar um monte de operações paralelas com async functions usando esse asterisco aí. E aqui usando tudo junto, né? Então usando a Fetch API, usando async functions e usando esse asterisco ali para conseguir fazer essas operações paralelas, eu consigo fazer um código que, se a gente for implementar hoje sem async functions, é um código gigante, assim, fica um código muito grande, né? Claro, aqui eu não estou tratando erro, mas eu posso fazer um try-catch nesse cara aqui. No catch eu vou conseguir ter todos os erros que aconteceram. Nesse caso aqui, a biblioteca de fetch ela faz um request, quando essa promise resolve, ele me retorna uma outra promise, que daí eu consigo fazer um parse de JSON, por exemplo. Isso também é uma promise. Então, se vocês olharem ali, eu estou fazendo um await do fetch para um arquivo, depois um await do fetch para fazer um parse do JSON, e depois um await do fetch pegando um outro resource. Tudo isso aqui, quando estiver pronto, ele me resolve no... Ele não vou ter o den da promise, né? Ele fica como... Parece que ele é um código síncrono, né? Vou ter acesso àquela variável lá, parallel data fetch. Então, esse estudo de caso que eu fiz lá no GitHub, o código funciona, usei o Babel como transpiler. Se vocês fizerem um fork lá, quiserem entender como é que funciona, eu deixei tudo documentado nesse projeto aqui. E é bem interessante de ver isso funcionar. O Node, depois que fizeram as pazes lá, o pessoal do IO.js e o pessoal do Node.js, lá, digamos assim, o Node deu um salto, então, do 0.12 para o 4.0. E o principal benefício que a gente tem é o lance de poder já usar, o Node já usa a versão do V8 a V4.5, que é a versão que o Chrome usa agora, né? Então, todos os exemplos que eu mostrei para vocês, eu estava usando no console do Chrome, eles já funcionam no Node. Então, se vocês atualizarem o Node para a versão 4, a gente tem tudo isso aí já funcionando no Node. Tem arrow functions, tem promise, generator, symbol, template strings, tudo funcionando. E aqui é o que está em progresso. Já tem módulos em progresso, várias coisas já estão em progresso, e ele vai evoluindo conforme o V8 for evoluindo. Então, conforme o Chrome tiver S6 funcionando, o Node também vai ter, né? Aqui tem só um exemplo que eu fiz no console ali, mostrando para vocês que eu estou com a versão 4 do Node. E aí aqui na linha de comando mesmo eu posso criar aqui, por exemplo, o mesmo exemplo que eu mostrei para vocês, de criando uma função usando arrow functions e tal. Só para provar que é verdade, a versão 4 já está funcionando. Sobre o Babel, não vou me aprofundar muito, provavelmente vocês querem usar a ES6 100% hoje, tem que usar um transpiler, né? Então o Babel tem inclusive algumas coisas de ES7, outros helpers para React, várias coisas, né? E eu também uso Babel há bastante tempo, já usava o Tracer antes do Google, depois que era 625, né, antes de virar Babel, e agora eu uso Babel. Mas na palestra do Christian Raymond no Brasil JS, ele falou algumas coisas interessantes, assim, e eu só queria deixar para vocês esse slide dele aqui, onde ele coloca os problemas do transpile. Até ontem eu estava falando com o Jean sobre isso, sobre a gente não tem mais aquela coisa que a gente tinha antigamente, que eu falei, né? Como que eu aprendi? Eu abria um site, via como é que era o código, JavaScript ali, e aprendia. Hoje não tem mais isso, tem uma camada de transpile naquele cara, isso não existe mais, né? E não é que isso seja ruim, talvez esse seja um passo a mais, né? Mais um passo de evolução, né? Aí sobre o futuro, né? Não vou me aprofundar muito sobre o WebAssembly, até porque ainda é meio nebuloso, né? O que vai acontecer. Tem um post no meu blog, lá que está o link aqui embaixo, que eu faço um overview rápido assim em cima. Mas ele lembra aquilo que eu falei lá, que a frase do Brandon, você não quebra a web, ninguém vai conseguir, né?
E ele está por trás desse projeto aqui, né, que é o WebAssembly, que é como se fosse um novo binário para a web. Né? Então esse cara aqui, ele tem, para a gente conseguir fazer... sei lá, jogos funcionarem melhor e mais rápidos e tal. Esse cara aqui vai ter esse objetivo, assim, de fazer as coisas funcionarem mais rápido. A diferença é que esse cara, a especificação dele vai ser aberta, assim como é o JavaScript, e ele vai trabalhar junto com o JavaScript. Né? Então, e a última coisa, o lance da evolução do JavaScript agora é anual, então a gente a ES 2016 já está sendo pensada, já vai ter um release ano que vem, 2017, 2018 e assim vai. E a gente tem que continuar constantemente lendo e aprendendo sobre esses caras. E era isso.